Olá, seja muito bem-vindo ao curso à distância de formação de coordenadores, líderes e associados de PGs da União Nordeste Brasileira. No módulo de hoje nós vamos falar sobre ministérios. E antes de começarmos o módulo, eu queria contar uma experiência breve que eu tive num dos campos nossos aqui em Caruaru. Um líder chegou para mim e disse: pastor, eu reúno toda sexta-feira com o meu pequeno grupo. Ele é integrado com a escola sabatina. Nós temos todas as sextas lanche, mas está faltando algo, pastor. Eu olhei para ele e disse: está faltando sim, uma palavrinha de 3 letras chamada rua. Era isso que faltava para o pequeno grupo dele. Ele era forte na casa, ele era forte no templo, ele precisava ser forte agora na rua. Hoje nós vamos entender um pouco mais como ser forte na rua, como utilizar o dom que Deus nos deu para abençoar as pessoas. Antes do seu ministério, Jesus ia mais ao templo do que nas ruas. Com o início do seu ministério, ele foi mais às ruas do que ao templo. Não que o templo não fosse importante, mas a visão dos que faziam o templo estava errada. Como líderes, podemos estar apenas acostumando o povo a ir ao templo, correndo desesperadamente para se sentarem nos bancos da igreja. E diariamente os líderes se orgulham pela quantidade de pessoas que eles veem no templo, trazendo suas ofertas ou celebrando. Eles se alegravam com as multidões que vinham de todo o país, que moravam em outros países e ponto. O templo estava sempre cheio. Mas olha, o curioso é que os anjos não cantaram no templo, e sim no campo. João Batista não pregou no templo, ele pregou no deserto. O sermão de Pedro, logo após o Pentecostes, não foi no templo, foi fora do templo. Quando não temos a visão da missão, o templo passa a ser um quartel-general de soldados sem armas. É meio que um exército sem batalha, um hospital sem leitos, uma nação sem bandeira, um livro sem letras, um corpo sem fôlego. Enquanto celebramos nos templos, é na casa que nós edificamos, mas é também nas ruas que nós servimos, ministramos e salvamos. Olha esse texto, irmão White. Olha o que a serva do Senhor diz. O método de Cristo é o único que trará verdadeiro êxito em alcançar o povo. O Salvador misturava-se com as pessoas como alguém que despertava o desejo delas, mostrava simpatia por elas, ministrava suas necessidades, ganhava confiança e só depois ele dizia: segue-me. O Senhor quer que participemos do plano da salvação e convida a todos para que de forma voluntária façamos provisão para a salvação do nosso próximo, através, da doação de recursos financeiros, de tempo, de talento, de dom. Se faz necessário na própria vida da gente. As palavras de João da Cruz, um piedoso católico do século, se não me falha a memória, o 6º século, ele falava o seguinte: missão é levar amor onde não tem amor. É uma grande verdade a ser seguida na prática, nos pequenos grupos. Levar amor onde não tem amor é mais do que convencer os homens e mulheres a receberem uma oração ou convidá-los a virem para a reunião do PG. É estar disponível para eles nos momentos mais difíceis de suas vidas. Esse conceito é definido bem em outro piedoso católico, Francisco de Assis, quando ele dizia o seguinte: prega o evangelho o tempo todo e às vezes use as palavras. É claro que a missão exige proclamação do nascimento do nosso Senhor, da morte, da ressurreição dele, da sua segunda vinda. Isso é evidente, mas é preciso também, para que a missão consiga o seu objetivo final, é algo necessário na prática que a gente pregue. Você já imaginou uma comunidade de crentes que aceitam o sacrifício do Senhor e foram beneficiados com os dons e talentos outorgados pelo Espírito para eles, dedicando de bom grado esses dons espirituais para o bem da comunidade? Você já pensou se o médico, enfermeiro, mecânico, professor, padeiro, dentista ou qualquer outro discípulo de Cristo que tenha algum talento dissesse ou decidisse dedicar algumas horas durante a semana para fazer alguém da comunidade feliz?
faremos mais contatos amistosos, conseguiríamos a confiança dessas pessoas e inúmeras portas seriam abertas para que nossos amigos conhecessem o reino de Deus. Eu gosto de outra frase da irmã White, que ela diz o seguinte, olha, pode haver cristãos advogados, cristãos médicos, cristãos comerciantes. Cristo pode ser representado em toda a profissão legítima. Então hoje eu queria lembrá-los do ministério de Cristo. Jesus declarou que a missão redentora da igreja não era porque Deus amou a sinagoga, não era porque Deus amou a igreja, está lá João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus nunca entrou numa cidade e deixou ela na mesma condição. Nunca. Todas as cidades que ele pisava era transformada. Jesus veio à terra para salvar o mundo. Mas ele iniciou a sua obra em um local específico. Um local definido, Galileia. Lá ele dedicou tempo, energia para abençoar todos que estavam desejosos a entregar o coração a Jesus. Curou, ensinou, alimentou, abençoou todos os sofredores que estavam à sua volta. Hoje, a ação dos pequenos grupos também precisa ser nesse mesmo modo. Já imaginou um local selecionado para que o amor possa ser derramado nos seus moradores? Através de relacionamentos transformadores, os vizinhos olhando para a gente e vendo o quanto a gente se importa com a vida deles, eles seriam impactados com a ação de compaixão. A presença desinteressada daqueles que foram salvos pelo Mestre era comum na vida dos discípulos. Podemos dizer que o estilo de vida de um PG precisa ser missionário. Sabe o que é isso? Todos os integrantes precisam perseguir o senso de missão, que se expressa, sabe de que forma? Através de ações. O âmbito para impactar a humanidade, líderes, coordenadores e associados, está no âmbito da ação. O papel da igreja é simplesmente esse, abençoar o mundo. É possível imaginar quão diferente seria o mundo se cada um de nós, que afirma conhecer Cristo, fizesse um ato de bondade a alguém todos os dias? Já parou para pensar nisso? A condição única e necessária para que o mal reine no mundo, sabe qual é? É que homens de bem como eu e você não façam nada. Eu queria definir ministério com vocês agora nessa aula, de forma bem prática. Eu acredito que ministério, sabe o que é? É o uso contínuo de um hobby, de uma habilidade, de um talento que Deus te deu, sendo ele consagrado ao Senhor e usado em favor do próximo, para crescimento do reino de Deus nessa terra. Para mim, isso é ministério. Pastor ou professor, e agora? Como é que eu identifico o ministério no meu pequeno grupo? Siga esses 4 passos ou responda essas 4 perguntas. São coisas simples, vai aparecer aí na tela. Mas eu queria fazer a primeira pergunta para você identificar o ministério do seu pequeno grupo. Nota aí, quais poderiam ou quais são as 3 maiores necessidades das pessoas que vivem ao redor do seu pequeno grupo? Primeiro tópico, você vai identificar quais são as necessidades das pessoas que estão ali, próximas do seu PG. O que eles precisam. Porque eu não posso criar um ministério no meu PG para que eu não atenda a comunidade. Eu preciso ver qual é a necessidade da comunidade. Logo, depois dessa primeira pergunta respondida, olha a segunda. Quais são os possíveis hobbies, habilidades naturais ou adquiridas pelos membros do pequeno grupo que podem ser colocadas em evidência? O que é que eu gosto de fazer? O que me anima? Essa é a segunda pergunta. Se a maioria gostar de uma coisa, eu simplesmente escolho o que a maioria evidenciou no seu hobby, no seu talento, no seu dom. Terceira pergunta. Em sua opinião, o que seu pequeno grupo poderia fazer para ajudar a sua comunidade atendendo algumas de suas necessidades? Vejam, eu identifiquei qual o problema da minha comunidade, eu identifiquei o que os membros do meu pequeno grupo gostam de fazer, agora eu vou ver com o meu PG o que a gente pode fazer para atendê-los. Quarta pergunta, considerando as habilidades, hobbies, talentos que há no teu pequeno grupo, quais ministérios o grupo poderia desenvolver em favor das pessoas da sua comunidade? Vejam, agora eu preciso olhar, dentre tantos ministérios que a gente está sugerindo para você agora, quais desses ou qual desse eu posso adotar para o meu PG. Olha a dica,
No material escrito desta aula, você vai encontrar uma lista com ideias de ministérios que podem ser exercidos pelo teu pequeno grupo. São 76 ministérios que você vai ter acesso aí, viu? Você vai ter acesso ao conteúdo escrito, né? Então lá, nós não vamos colocar na tela, mas você vai ter escrito 76 ministérios, onde a maioria demanda apenas da boa vontade em ajudar o próximo e apresentar Jesus através de uma simples ação. Agora, olha, diante de todo esse cenário, diante de tudo que nós ouvimos, eu preciso acreditar que antes de dizer a verdade às pessoas, elas precisam entender o quanto eu as amo. Eu acredito que o argumento mais poderoso a favor do Evangelho é ser gentil e ser cortês. Faça isso com o teu pequeno grupo. Eu creio, olha, na palavra do Senhor em Lucas 19:10. Cristo veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Todos os dias ele demonstrava, por meio de ações, seu amor pelas pessoas. Jesus tinha a capacidade de entrar no meio de uma multidão, líderes, e ainda assim atender a necessidade de uma única pessoa que estivesse desesperada, em busca de cura. Que as nossas palavras, gestos, ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque a vida só faz sentido, acreditem, se for para realmente fazer o bem. Em cada ato de compaixão, eu creio que é uma oportunidade de salvação. Que Deus te abençoe. Que você, depois desse módulo, acredite que os sonhos de Deus para teu pequeno grupo é celebrar no templo, é edificar na casa, mas é salvar, servir e ministrar nas ruas. Que nosso Deus te faça um líder apaixonado por salvar através dos ministérios. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, derrama teu poder sobre a vida de cada líder presente aqui, cada associado, cada coordenador. Que a aula de hoje venha ao encontro da nossa necessidade e que todos percebam que rua, esse ingrediente fora do pequeno grupo, é indispensável para um pequeno grupo saudável. Que o Senhor nos conduza, que a gente tenha uma semana poderosa. Nós te rogamos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, não esquece de preencher o formulário aqui embaixo, viu? A pressão é grande. Um abraço.